Eu estava assistindo a um filme, não sei dizer se é ficção científica ou futurista. O nome do filme é Paraíso, está escrito em inglês, Paradise. E lá encontra uma situação em que o homem pode comprar do outro homem anos de vida. Então, o indivíduo compra 10 anos da vida de alguém, compra mais 15 anos da vida de outro, e isso é vendido para um instituto. E esse instituto lucra revendendo essas horas de vida, e aí há um processo de transfusão de vida. Muito bem. Um filme que nós poderíamos chamar de fantasioso, sem sombra de dúvida alguma. Mas há uma coisa que me fez vir até vocês e contar essa história. Esse homem que fazia as negociações era um chamado corretor de horas de vida. Ele chega a ser premiado por ser um grande corretor, ganha prêmios mensais, ganha semestrais. Eis que um belo dia sua casa pega fogo e, como o incêndio não foi um incêndio provocado por acidente, foi uma coisa por um erro humano, a sua esposa teria deixado acesa uma vela, ele perdeu a casa e não teve direito ao seguro. Mas ela tinha uma dívida muito grande. E ela tinha colocado na cláusula contratual dessa dívida com o banco que financiou aquela morada, aquele apartamento, 40 anos de vida. É curioso porque aquele mesmo corretor de horas de vida que vivia alegre, feliz, porque fazia grandes negócios, poderia desfrutar de grandes horas de lazer, queria ter filhos, queria ter netos. De repente ele se vê nessa grande e profunda dor. A sua esposa, que empenhou 40 anos de vida dela, foi convidada, entre aspas, obrigatoriamente para ir pagar essas horas de vida. E, como se trata de uma película cinematográfica, ela logo ficou envelhecida de cabelos brancos, depauperada. O filme mostra a tristeza dos dois, principalmente dele, o corretor de horas de vidas, que passa a se dar conta do quanto aquilo é terrível, o que estava acontecendo com ele. E foi exatamente este aspecto que me trouxe até vocês aqui. Se nós fizermos todas e quaisquer coisas nesta bendita vida, se colocando no lugar do outro, como é que nós nos sentiríamos em fazer aquilo? Na hora que você está na rua, que alguém lhe pede uma esmola, se você conseguir se colocar por alguns minutos no lugar do pedinte, talvez você sinta um pouco o constrangimento e a dor que ele está sentindo. Se você estiver num leito hospitalar, você médico, se colocar no lugar do doente que está no leito hospitalar, talvez você tenha uma noção da dor que ele está sentindo. Se você se colocar no lugar do outro, talvez você possa
ampliar um pouco o seu nível de consciência. E aí a gente recai naquela velha história. Amar ao próximo como a ti mesmo. Curioso como uma película tão... não é realizada por nenhum astro de Hollywood, é uma película simples, mas em mim remeteu a esta grande reflexão. A partir daí, se você começar a refletir, né? Como é que você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar do outro, não é? Talvez sirva como uma boa higiene mental para que a gente possa rever nossa maneira de ser, de agir, de estar no mundo, não é? Todas as nossas decisões. Em qualquer profissão, em qualquer momento, em qualquer realidade e contexto, se colocar no lugar do outro, sempre. Se a gente não fizer este exercício, a gente não vai ter nunca a ideia real do que seja essa proposta do Cristo de Deus, né? Amar ao próximo. Veja que ele chega ao ponto de dizer: amai os vossos inimigos, né? Bom lembrar que é oportuno aqui que inimigo não é necessariamente aquele que vive ali fazendo brigas terríveis, nem intrigas. É aquele que pensa diferente de você. Pensou diferente, está na contraordem, né? Está na contrapartida. Então reflita um pouco sobre isso. E se você quiser assistir o filme que eu estou comentando aqui, você verá nessas plataformas de filmes, você procura em inglês Paradise, ou em português Paraíso. É uma historinha simples, mas eu creio que você vai ser tão impactado quanto foi o corretor de horas de vidas, como eu fui também. E como eu penso que a gente deve ter um olhar mais ampliado sobre as questões da vida, né? Como nós devemos ter o nosso discernimento, né? Aquilo que diz: eu posso, mas não devo, eu devo, mas eu não posso. Como é difícil calibrar essas realidades. Quando a gente vive em um mundo de tantas injustiças, a gente se dá conta de que tudo isso é uma produção nossa, humana, que nunca faltou para a gente, foram professores. Madre Teresa, Irmã Dulce. Há uma passagem de Madre Teresa muito linda, que ela estava na rua cuidando de um indiano cheio de doenças, tirando uns bichos assim com uma pinça. E um homem olhou para um indiano assim: Madre, eu não faço isso nem por $1 milhão. E ela olha para ele assim: ai meu filho, eu também só faço isso por amor. Não teria dinheiro nenhum que me fizesse fazer isso aqui. O convite não é que a gente seja Irmã Dulce nem Chico Xavier, mas que a gente comece a olhar o que é que eles fizeram, pelo menos. Namastê, Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você.
muita paz. Jesus esteja em suas decisões.